Jesus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez no nosso projeto Sábado com o Pai, trazendo sempre uma mensagem de amor do Pai ao seu e ao meu coração. E nesse dia não vai ser diferente. Estamos aí juntos aí para podermos cultuar ao único e verdadeiro Deus, aquele que nos sustenta, aquele que nos coloca de pé, aquele que nos dá alegria mesmo em meio às guerras. Que você possa, em nome de Jesus, investir o seu tempo, porque eu tenho certeza de que Deus vai falar no seu coração. Você que pode, feche seus olhos. Vamos estar orando nesse momento em nome de Jesus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, a Deus amado, e colocamos a Deus nossas mentes e corações cativos ao Senhor, Deus amado. Senhor Deus, que toda retaliação do mal, tudo que não provém do coração do Senhor, caia por terra em nome do Senhor Jesus, ó Deus amado. E que possamos, ó Deus, cultuar o Senhor, Pai, em espírito e em verdade, ó Deus. Possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, ó Pai. Porque são esses os quais o Senhor procura, Deus amado, verdadeiros adoradores, ó Deus amado. Senhor Deus, em nome de Jesus, fique à vontade entre nós, ó Deus, porque tudo que fizemos aqui é para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. E é interessante que lá no livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10, está escrito assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que o apóstolo Paulo, ele só usa essa frase, né, que muitas das vezes nós usamos, até mesmo sem conhecimento da palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Sim, é uma frase linda, é uma frase de efeito. Mas o apóstolo Paulo, antes de falar essa frase, ele passou por muitos percalços, ele passou por muitos problemas. E ele fala, de tudo e em toda circunstância já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Abundância ou escassez, luta ou tempos bons, não importa. Tudo posso naquele que me fortalece. É essa visão que o apóstolo Paulo quis passar ali para o povo de Filipenses. E nós, muitas das vezes, quando vem os ventos fortes, quando vem as lutas, tentamos nos esconder, pensamos em parar, pensamos em desistir. Mas que o Espírito Santo, nesse dia, ele possa tocar no seu coração e no meu coração, na sua mente e na minha mente, para que possamos dizer verdadeiramente, Senhor, independente das circunstâncias, tudo posso no Senhor, porque o Senhor me fortalece. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, meu irmão. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, minha irmã, em nome de Jesus. Vamos estar iniciando aqui, vamos estar chamando os nossos convidados hoje. Estarão conosco hoje a missionária Laís, lá do Espírito Santo, e no louvor nosso irmão Edson Pascoal. Vamos chamá-los em nome de Jesus. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua e para a minha vida. A paz do Senhor, irmão Edson, bom dia. A paz do Senhor, irmão Litinho, bom dia. Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Daqui a pouquinho vamos estar chamando a missionária Laís, vamos ver se ela está aqui. Vamos chamar de novo. E aí, meu irmão, como é que estão as coisas? Como é que estão as bênçãos do Senhor? Só vitória, né, Varão? É isso aí. Deus vai dando força, né? Vai dando
livramento e vamos rompendo em fé, como diz a Cassiane, né? Pastora Cassiane, vamos rompendo em fé em nome de Jesus. Verdade. Tem luta, tem vitória, né? Tem vitória. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Irmão Edson, enquanto a missionária Laís não entra, pode ministrar no louvor, depois a gente chama ela aí. Amém. Vamos louvar então. Tem uma canção que ele fala que o Senhor é formoso. E essa canção, ela sente muito bonito. Está dando um ecozinho, né? Deixa eu tirar o microfone aqui, peraí. Isso, agora vamos lá. E essa canção, assim, ela tem algo muito especial, porque quando nós reconhecemos que Deus ele é formoso, que Deus é maravilhoso, porque nós podemos reconhecer isso, nós podemos declarar isso. Vamos louvá-lo nesta hora, né? Declarando assim, ó. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, o meu primeiro amor. Que a nossa vida seja isso, né? Reconhecer que esse Deus ele é formoso, ele é maravilhoso e que ele também é exaltado nas nossas vidas, né? Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei
Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Deus é exaltado e como Ele é formoso, exaltado, nós dependemos desse Deus, nós precisamos desse Deus. E eu preciso muito, a nossa limitação, né, Nilton? E a você que está nos ouvindo, né? A nossa limitação é muito grande. Eu falo por mim, que às vezes eu posso até cantar, né? Eu posso até pegar meu violão e tocar, mas às vezes a minha limitação é tão grande que eu, às vezes, não consigo falar. Eu fico limitado e eu tenho experimentado com Deus assim. Às vezes eu estou escutando uma canção e eu não consigo cantar ela, escutando, porque assim, Deus ele mexe tanto comigo naquele momento que eu começo a chorar, eu não consigo, sabe, continuar cantando a música. Tem horas que eu estou assim nos meus momentos de intimidade com Deus, né? Que às vezes a gente para ouvir uma música e você começa a prestar atenção na letra da canção, né? Você está cantando. E essa canção que nós vamos cantar aqui agora, ela fala exatamente disso, né? De que nós precisamos do Senhor. Nós não queremos estar distante dEle. Nós queremos estar na presença dEle, né? Vamos louvá-lo nesta hora. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro.
preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. O alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Amém. Eu preciso do Senhor. Glória a Deus. Obrigado por essa oportunidade. Amém, irmão Edson. Glória a Deus pela sua vida. Tá fazendo falta lá no nosso momento de comunhão, hein, Edson? Mas Deus proverá um tempo. Irá nos abençoar com essa voz, com esse violão, em nome de Jesus. Vamos à chamada missionária. Queria que você cantasse mais um hino no final, tá Edson? Depois da pregação. Eu queria só o nosso irmão Felipe, né? Ele mandou aí uma... Deus te abençoe, Edson. Deus te abençoe também, meu irmão. Saudades, né, rapaz? Estou sempre que me encontro com ele.
Deus abençoe lá. Amém. Vou chamar a missionária, Edson, se vocês orando por ela em nome de Jesus. Agora vai, agora tem que ir. Como a gente sempre fala, né? Quando eu comecei, eu ficava preocupado com essa coisa toda. Depois o Espírito Santo falou comigo: a obra é minha, filho, só descansa. A paz do Senhor, missionária, bom dia. Paz do Senhor, bom dia. Deus abençoe, prazer imenso recebê-la, tá? Amém. Temos certeza que Deus vai te usar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Wesley vai estar orando pela sua vida e daqui a pouquinho a gente fala em definitivo. Amém. Vamos orar então, né? Senhor, nós nos colocamos na tua presença neste dia, com nossa alegria de podermos bendizer o teu nome, de louvar o teu nome. Mas nesta hora, Senhor, nós queremos nos preparar para ouvir a tua palavra. E o nosso coração está aberto, Senhor, para receber de Ti, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor está movendo no coração da missionária, nossa irmã Laís, que o Senhor possa estar visitando o coração dela neste momento, fortalecendo a vida dela, e que, ó Pai, ao abrir os lábios, o Senhor possa usar poderosamente a Tua serva para falar conosco, Deus. Nós queremos e precisamos, ó Pai, ouvir essa palavra que vem do Senhor. Por isso, nós nos colocamos à disposição neste momento para te ouvir, Senhor. Fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Amém. Que Deus possa te usar mesmo com essa autoridade, com esse poder. Amém. Amém. Irmão Edson, até daqui a pouquinho vai tomar uma aguinha lá. Que Deus abençoe. Agora sim, missionário, em definitivo, a paz do Senhor, bom dia. Bom dia. Muito obrigado, tá, missionário, por você investir esse tempo em estar nos abençoando nesse dia. Temos certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. Fique bem à vontade, tá bom? Vou tirar o microfone aqui para não dar microfonia. Fique à vontade, missionário. O irmão, nós precisamos do Senhor, né? Somos totalmente dependentes dele. E para mim é um privilégio, mais uma vez, poder participar desse programa, né? Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, né? Todos aqueles que estão ao vivo e aqueles que ainda vão assistir, né? Que nós possamos ser canais de bênção na vida de cada um ouvinte, de cada um que for ver esta mensagem, ouvir, né? Que Deus possa falar no coração de cada um, de cada família, né? Eu escolhi o texto de Ruth para nós meditarmos hoje, porque vamos falar de escolhas, porque as nossas escolhas, elas vão mudar e mudam a nossa história, né? Seja qual for a nossa escolha, vai ter aí mudanças necessárias, muitas vezes, que Deus permite, mas nós vamos estar meditando hoje pela manhã, qual vai ser a nossa escolha, amém? Vamos meditar na palavra. Amém, missionário. A voz está um pouquinho longe. Como? A voz está um pouquinho longe. Está no máximo aqui para mim. Nesse tom tá bom. Ah, ok. Então eu vou falar um pouco mais alto. Amém. Está ouvindo melhor agora? Ok. Nós vamos meditar na palavra em Ruth. Alguns versículos, a gente vai viajar um pouquinho neste livro, que, aliás, eu sugiro a todos que leiam. Eu costumo falar que Ruth, Esther e Neemias são meus livros que eu não consigo obedecer o cronograma de leitura anual. Se é para ler 3, eu leio o livro inteiro, porque é muito bom de navegar nesses 3 livros. Então, em Ruth, nós vamos ler a partir do versículo 6. E depois vamos saltear alguns, amém? Então se levantou com ele as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe
No versículo 8, Noemi disse às suas noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Lá no 11, porém Noemi disse: Tomai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que fostes por maridos? Lá no versículo 14. Então levantaram a sua voz, as suas noras, e tornaram a chorar. E Órfã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então, amados, quando eu escolhi esse tema, escolhas, ele poderia ter vários temas, né? E aí eu falei, Senhor, qual deles? Porque você tem Belém ou Campos de Moabe? Mudanças que afetam gerações. Então, assim, são vários temas que nós podíamos ter escolhido. Mas aí o Senhor falou, não, escolhas. Porque nós vamos aprender com Ruth e Noemi que as nossas escolhas fazem diferença nas nossas vidas. Porque tanto Órfã quanto Ruth, elas estavam na mesma situação. Porém, Ruth escolheu seguir com a sua sogra. E é interessante que quando Elimeleque, né, porque durante o período dos juízes, uma grande fome em Belém, houve, né, essa grande fome em Belém. E Elimeleque levou a sua esposa, o seu filho Malom, Quelion, para esta terra, porque lá havia mantimentos. Então, eu imagino quando eles chegaram lá, quantos sonhos, né, quantos projetos essa família criou, teve expectativa. E depois de algum tempo, Noemi começou a sentir perdas, muitas perdas. E é interessante que ela, como uma serva do Senhor, né, uma mulher temente ao Deus de Israel, ao Deus vivo, ela deve ter tido muitos conflitos, até com ela mesma. Por quê? Porque ela era cobrada, cadê o seu Deus de Israel? Porque Moabe era uma terra idólatra, tinha muitos deuses. E olha onde que os seus filhos foram se unir, com duas moabitas, povos totalmente de culturas diferentes. E essa escolha, né, das noras, com certeza a mão de Deus estava ali, porque havia um projeto divino, que até então Noemi não conseguia entender. Então, quem viu a situação de Noemi naquela cidade, viúva, duas noras viúvas também, que só quem passou por uma perda pode sentir a dor daquelas mulheres. Né? E quando nós falamos de perda, não é só a questão do luto, pode ser a perda, pode ser um desemprego, um problema de saúde, pode ser um problema na justiça ou com algum familiar nas drogas. Então, assim, foram perdas que Noemi teve que administrar de uma forma que eu penso que foi tão linda que isso mexeu com Ruth. O testemunho dela dentro de casa, como sogra e mãe, porque naquela época, quando você ia para outra família, você chamava essas pessoas de mãe e de pai, sogro e sogra. E é interessante que a amizade de sogro e sogra, de nora e sogra, aqui no nosso país é bem conturbada, né? Tem sempre aquela questão de sogra. A gente tem aquela imagem de que sogra tem piada de sogra, e enfim. Só que nessas circunstâncias, a Ruth passa a mostrar uma empatia, uma situação tão assim, que nos ensina a sentir a dor do outro. As duas, eu acho lindo que as duas elas estavam sozinhas, mas não desamparadas, porque a mão do Senhor estava sobre elas. Então nós temos que entender isso, que nós não estamos sozinhos. Eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade, aquilo que você está enfrentando, mas nós não estamos desamparados, porque nós temos um Deus que cuida, que projeta, que tem o controle de todas as coisas. Então nós precisamos ver que nessa história delas, elas vão nos ensinar a fazer escolhas. E não foi fácil, porque quando Ruth tem que sair da sua cidade, vou ir para Belém, porque na verdade ela não queria ir para Belém. Ela queria estar com Noemi. Ela não queria estar na
cidade de Belém, mas ela queria estar aonde Noemi estava. E isso faz com que ela entenda, né, o problema da sua sogra e abre mão de toda uma cultura, de uma terra que era dela. Então, tem momentos que a gente precisa escolher Belém ou Campos de Moabe. E quem via a situação de Noemi podia pensar assim, nossa, ela nunca vai sair desse novo cenário, desse cenário de derrota, desse cenário de perda. Então, muitas vezes, muitas pessoas olham para nós e falam, mas você não é uma serva do Senhor? Você não é servo do Senhor? Por que está passando por tudo isso? Mas nós temos que entender que tudo está no processo. Nós temos que entender que há um propósito de Deus em cada projeto que Ele tem para as nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos. Olha, Noemi, a decisão não foi dela, ela obedeceu o marido, foi de uma terra totalmente fora da sua cultura, uma terra idólatra. E agora ela tem que retornar, porque uma grande notícia chega até ela. Deus está visitando Belém com pão. E foi esse motivo que tirou ela de Belém para levar para Moabe. Era a escassez anterior. Então, quando ela volta para essa cidade, todos começam a olhar, não é essa Noemi, a esposa de Elimeleque, porque ela tinha bens quando ela saiu dessa cidade. Só que ela volta pobre, sem nem ter o que comer. Então, as pessoas, com certeza, questionavam o Deus que ela servia. E isso não é diferente hoje para os nossos dias. Quantas vezes somos questionados, né? Onde está o seu Deus? Mas as nossas escolhas em depender, como o irmão cantou agora há pouco, está na dependência de Deus e falar, Senhor, eu preciso de Ti. É o que faz a diferença nas nossas vidas. Porque as nossas escolhas vão fazer diferença. Quando Jonas escolheu fazer a coisa certa, ele salvou uma cidade. Quando Esther tomou a decisão certa, ela salvou uma nação da morte. E quando Ruth faz essa escolha, ela não imagina que ela entraria para a história da humanidade. Porque Raabe, uma prostituta, casou com Salmão, que teve Boaz. E Boaz se casa com Ruth, uma moabita. Olha como Deus muda a nossa história. Deus é um Deus que muda a nossa história, o nosso Senhor. Uma moabita que iria gerar o Obed, que ia gerar Jessé para chegar ao rei Davi. Deus é tremendo, Jesus é lindo. Ele muda a nossa história. Então, quando fazemos escolhas dentro da vontade de Deus, nós sabemos que muitas novidades, boas novas virão. Então, elas não podiam imaginar, né, todo esse projeto. Mas Noemi, uma serva do Senhor, uma mulher de Deus, já estava, com certeza, sentindo o plano divino. Porque quando elas chegam lá e elas não têm o que comer, eu penso assim, agora sou eu falando, né? Não está na Bíblia, que o Ruth falou, não se preocupe, eu vou catar espigas e nós vamos resolver essa situação. E ela vai para aquele campo, com certeza direcionada já por Deus. E ela chega lá e começa a catar as migalhas. E é interessante que naquela época eles tinham que deixar as migalhas no chão quando elas caíam, até as espigas, para que pessoas, né, mais necessitadas pudessem pegar. E quando ela volta para Noemi e diz aonde ela estava, tudo já no plano de Deus, Noemi fala, nossa, ele faz parte da nossa família. Ele seria para você um remidor. É o que nós vamos ver em todos esses capítulos de Ruth. E é lindo. Então, Noemi começa já a orientar a sua nora, dando a ela, e eu acho lindo, porque nós vamos ver no final, que de migalhas, Ruth se tornou dona da terra. De migalhas, ela foi dona de todo aquele campo. Então, assim, o plano de Deus, ele é lindo.
Mas nós sabemos que o processo dói, mas o propósito cura. E isso é que vai fazer diferença nas nossas vidas. Quando ela começa a se aproximar de Boaz. E é interessante que aqui até separei para a gente comentar, lá no versículo, no capítulo 2, no versículo 13, ela diz assim, ó, ele disse a ela, e disse ela a Boaz, ache eu graça dentre teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste no meu coração, no coração da tua serva, não sei eu nem ainda como uma das tuas criadas. Até esse momento ela não reconhecia ainda a sua identidade. Ela ainda não reconhecia o projeto que Deus tinha na sua vida. Mas aí quando nós vamos lá no 3, versículo 9, capítulo 3, 9, ele pergunta novamente para ela, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua abra sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. Então, Ruth se viu antes sem valor. E quando ela reconhece a sua identidade, ela reconhece que o plano que Deus tinha na vida dela, e eu falo assim, gente, eu aprendo muito com isso, porque quando nós reconhecemos a nossa identidade, o projeto que Deus tem nas nossas vidas, nós damos acesso a Deus para que Ele cumpra em nós a nossa missão. Então, eu preciso reconhecer, né, que o Senhor está no controle. E quando eu reconheço isso, eu dou acesso a Deus para cumprir a sua promessa. Então, quando Boaz aparece para remir, ser o remidor, é interessante que aparece um outro, onde eu quero chegar. Nós também acontece isso conosco, às vezes estamos quase para dar o culto de ação de graças e aparece alguma coisa para impedir. E quando aparece o outro remidor que tinha direitos, né, dentro da família, Boaz chega e fala, mas tem que levar a sogra, você tem que pagar a dívida dela. Então, é assim que acontece nos nossos dias, irmãos. Muitas vezes a gente já está prestes a tomar posse. Aí vem uma coisa, vem uma outra, um impedimento para que você desista do projeto de Deus na sua vida. E quando Boaz faz aquela proposta que já estava no plano de Deus, ele consegue, né, a autorização daquele remidor que tinha antes direitos para conseguir se casar com Ruth. Então, a história de Ruth, ela vai mudar a nossa história da humanidade. Porque da tribo, né, de Davi, do rei Davi, se nós formos olhar a genealogia de Jesus, nós vamos ver ali José, e aí vem o casamento dele com Maria. Então, são as nossas decisões, são as nossas escolhas que vão fazer diferença na nossa vida. Então, nós precisamos ter essa consciência de que tudo está nas mãos do Senhor. E todas as nossas escolhas vão fazer diferença nas nossas vidas. E a Ruth também ensina para nós a questão da gente ter empatia pela dor do outro. Porque todas as duas vinham de um luto, de uma perda. E nós precisamos motivar essas pessoas a não desistir. Então, quando você tem empatia com a dor do outro, como eu falei, essa perda pode ser na questão de saúde. Então, se tem alguém enfermo, ore por ele. Se tem alguma pessoa com o seu filho nas drogas, ame essa pessoa, apoie essa família. Chega com uma palavra renovadora, uma palavra transformadora, para que essa pessoa sinta que realmente ela não está só. Como eu falei, elas estavam só, mas não desamparadas. E é assim que nós hoje temos que fazer essa função, que ao encontrarmos alguém só, nós possamos chegar para essa pessoa, olha, você não está só, você está debaixo da cobertura de oração. Essa semana o irmão pediu oração lá no grupo, e todos ali, unidos em prol da sua saúde. E hoje veio o irmão aí conosco,
Eu falei, Senhor, que todo impedimento, que toda retaliação caia por terra em nome de Jesus. Porque nós fazemos planos, mas a última palavra é do Senhor. Então, nós oramos para que o Senhor restaurasse a sua saúde, porque o irmão estava precisando. Então, nós escolhemos estar juntos nesta batalha. Então, é isso que eu quero passar para o nosso ouvinte, a pessoa que vai ouvir depois. Que as nossas escolhas, elas fazem diferença nas nossas vidas. Então, nós aprendemos aí com Ruth, com Noemi, que quando nós estamos na direção de Deus, quando nós estamos dispostos a fazer a sua vontade, a promessa se cumpre. Eu costumo falar que quem tem promessa não fica nos campos de Moabe. Quem tem promessa não fica na prisão. Quem tem promessa não fica no calabouço. Porque nós temos. E quem tem promessa não fica na porta do palácio. Foi assim com Mardoqueu. Então nós temos que estar atentos, vigilantes, para que a promessa do Senhor se cumpra em nossas vidas. Então eu aprendi muito com Ruth e com Noemi. A palavra escolhas vai além. Porque às vezes nós pensamos assim, eu vou tomar essa decisão porque eu acho que é melhor. Mas nós temos que entender que as pessoas que estão ao nosso redor vão sentir que a decisão que nós tomarmos, a escolha que eu fizer, vai afetar as pessoas que estão ao nosso redor. Então nós temos que entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes, Deus nos surpreende, como ele fez com Davi. Davi foi levar um lanchinho para os seus irmãos a pedido do seu pai. E quando ele chega lá naquele campo de batalha, ele ouve um gigante afrontando o povo de Israel. E, amados, foram 40 dias. Quando Davi chega lá, ele toma conhecimento de que há 40 dias aquele gigante estava afrontando. E, mais uma vez, como aconteceu com Ruth e Noemi, tem sempre alguém para chegar e tentar atrapalhar o projeto de Deus. O seu irmão, ele abre e fala, o que você está fazendo aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Eu falo que se fosse eu falar assim com ele, e você? Que há 40 dias está ouvindo o gigante te afrontar e você não faz nada? Então, assim, nós temos que entender que o projeto de Deus, quando ele determina, quando ele faz acontecer, não tem impedimento. E é interessante que Davi pergunta assim, que vai ganhar quem derrotar esse gigante? Então nós temos que pensar o que Deus tem para nós é muito maior. Ele foi ali levar apenas o lanche, mas ele não entendeu que Deus tinha o projeto, que ele seria rei daquela nação. Deus não precisava da pedra de Davi, de nenhuma delas. Ele pegou 5, nenhuma. Mas ele precisava da fé de Davi. E é essa fé que Deus quer ver em nós hoje. É essa fé que fez com que Noemi voltasse à sua terra de Belém. Porque ela poderia muito bem falar, não, eu quero ser enterrada com o meu antepassado. Porque quando você lê a Bíblia, você vai ver que foi enterrado junto aos seus antepassados. Havia essa cultura. Ela tinha perdido o marido e 2 filhos. Mas ela, quando teve a boa nova, a boa notícia de que Deus visitava Belém com Tom, ela decide voltar. Ela faz uma escolha. Então, a gente não sabe o que aconteceu com órfã, né? Porque ela voltou para uma cidade idólatra, a gente não sabe se o evangelho alcançou um dia, não vamos saber, a não ser no céu. Mas a escolha de Ruth fez a diferença. E, mais uma vez, né, Deus ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de propósito. Olha Raabe, a história dela, e olha Ruth, uma moabita. Olha como Deus faz com o nosso cenário, com a nossa situação. Ele muda. Basta uma palavra e ele muda a sua e a minha história ainda hoje. Quantas pessoas que ainda vão assistir
essa palavra, que estão passando por dificuldades, nós não sabemos quais são os seus pedidos de oração, nós não sabemos, nós não temos esse conhecimento. Mas com certeza, quando nós colocamos a nossa fé, a nossa dependência, a nossa confiança no Senhor, a nosso cenário muda. Deus muda a nossa história. Deus escreve novamente uma nova história, como fez com Noemi. Quem olhava para ela, ela quis até se chamar de Mara, porque ela estava amarga. Ela colocou a culpa toda em Deus, na interpretação dela. Mas ela depois entende que quando ela precisa retornar, porque aquela notícia que chega para ela já foi um sinal de Deus. Eu vou mudar a sua história. Então, muitas vezes temos que estar atentos. Que oramos, e às vezes não vemos resposta. Oramos, pedimos, fazemos campanha, jejum e oração, e essa notícia não chega. Mas a hora de Deus não é nossa. O tempo de Deus não é nosso. Mas nós temos que viver a cada dia, acordar, abrir os nossos olhos e falar e pensar: a boa notícia vai chegar. A boa nova vai chegar até nós. Porque é esse o nosso objetivo. Porque, amados, se você falar assim, mas irmã Laís, eu já estou sendo tão perseguido, estou num deserto. Se você está sendo perseguido no deserto, imagina quando você chegar na Terra Prometida. Então, se prepare. Porque essa batalha, ela é diária. Essa batalha é de todos os dias. A cada dia derrubando um gigante. Quando você for afrontado, chega para esse problema, para essa adversidade e diz: olha, eu tenho dono. Porque Deus mandou o seu filho para pagar um preço por nossas vidas. E como o irmão cantou, nós temos que depender do Senhor. É Ele que vai mudar a minha e a sua história. Então, nós temos que ter esse entendimento. Quando o inimigo nos afrontar, você fale com autoridade: eu tenho dono. Porque nós somos do Senhor. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso dono. Então, como ele é o nosso dono, ele é o nosso locador, nós temos que cuidar bem do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, porque tem um dono. Quando você aluga uma casa, aquela casa não é sua, mas você não precisa cuidar bem dela até que você vá devolvê-la. Quando você devolve aquela casa que você alugou, o dono quer de que forma? Da mesma forma que ele te entregou e cuidou. Então, esse corpo aqui não é nosso, essa vida não é nossa. Deus nos deu corpo, alma e espírito. Ele nos soprou o fôlego de vida. Somos a sua imagem e semelhança. E isso, Noemi, com certeza, deu esse testemunho. Porque se ela não tivesse sido uma mulher de Deus, eu creio que com certeza Ruth não teria acompanhado a sogra. Eu acredito que, apesar das adversidades, vivendo lá em Moab, ela com certeza não deixava de orar, de fazer o seu sacrifício, a sua oferta, mesmo estando numa terra distante. Como aconteceu com Daniel. Daniel mesmo na Babilônia, porque hoje nós estamos na Babilônia, nós paramos para pensar e temos que fazer escolhas. Daniel estava na Babilônia e ele fez escolha, ele escolheu não comer aquela comida consagrada. E Daniel tinha os seus momentos de oração. E eu creio que com Noemi não foi diferente. Eu creio que muitas vezes Ruth entrou no seu quarto e a viu de joelhos dobrados. Isso é um entendimento meu. Eu creio que muitas vezes ela viu Noemi em lágrimas, clamando ao Deus de Israel. E isso despertou nela uma curiosidade. Quem é esse Deus? E eu creio que ela falava: Deus vai responder às minhas orações. Porque muitas vezes somos cobrados. Você está orando há tanto tempo, cadê a resposta? Você ora tantos anos,
porque nada ainda aconteceu. E eu venho falar mais uma vez, a notícia vai chegar de que Deus visitou a nossa casa, de que Deus visitou a nossa situação, de que Deus está visitando e vai mudar a nossa história. Então, esse é o Deus que nós servimos. Esse Deus lindo que a gente não pode esquecer, que Ele nos deu o privilégio de sermos chamados seus filhos. E a história de Noemi, de ser bisavó, olha de quem? Olha a geração que veio após a decisão e escolha dela. Davi, um homem segundo o coração de Deus, e que mudou a nossa história em toda a sua trajetória na genealogia de Jesus. Nós fazemos parte hoje de uma história de alguém que pagou o preço, que foi Paulo. Se o Evangelho nos alcançou, porque foi até os confins da terra, esses confins da terra somos nós aqui hoje. E hoje nós temos o privilégio ainda de compartilhar numa internet esse Evangelho que muda, esse Evangelho que transforma. E Noemi, olha só, não foi fácil. Eu pesquisei, de Moabe a Belém eram 80 quilômetros. Imagina, irmão, não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha avião, era a pé mesmo, caminhando. Provavelmente em camelos, não sei qual é o transporte, mas eram 80 quilômetros. Nós não podemos nem imaginar esse trajeto de volta, sem imaginar como vai ser a nossa chegada naquela cidade, sem ter o que comer. E hoje, às vezes, nós reclamamos por tão pouco. Tem uma pessoa que diz que a pessoa que reclama o que não tem, não dá valor ao que tem. E é verdade. Olha a situação delas, voltando para casa, sozinhas, a pé. Não Ruth, mas Noemi, voltando para o lugar onde ela tinha recursos. E ela volta sem nada. Mas Deus é aquele que restitui. É aquele que traz de volta. Quando arrancaram o traje de José, né? Se a gente for voltar aí na Bíblia, ele ganhou uma vestimenta que causou inveja aos seus irmãos. E essa vestimenta foi tirada dele. E quando ele é afrontado pela esposa lá do Potifar, a Bíblia diz que ele perde a sua veste. Olha só, arrancam dele. Mas José não foi murmurar, não foi reclamar com Deus. Ó, o Senhor que me trouxe aqui, o Senhor que me fez meus irmãos. Não. Se formos olhar a história dele, o Deus que ele confiava e servia, honrou a sua fé, a sua dedicação, a sua obediência. E Deus devolveu tudo aquilo que José perdeu. E é isso que ele vai fazer conosco nesta manhã. Assim como ele fez com Ruth e Noemi. Ele vai devolver, porque ele é um Deus de restituição. Ele é um Deus que cuida dos seus. Ele é um Deus provedor. Assim como ele foi com Noemi e Ruth, ele será conosco hoje. Como eu falei, estamos em uma Babilônia nos dias de hoje, como Daniel. E nós precisamos hoje, nesse mundo, ainda hoje, em pleno século XXI, fazer as nossas escolhas debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. É lindo isso, amado. Essa nossa dependência do Senhor para fazermos escolhas que vão mudar a nossa história. Então, que possamos, com Ruth e Noemi, aprender a fazer escolhas, aprender a ter empatia pela dor do outro. Uma dor que as uniu ali, uma à outra. Nós não estamos, você não está só, eu vou te ajudar. É assim que tem que ser, o servo e a serva do Senhor. Muitas vezes, quando eu falo que eu vou falar de Ruth e Noemi, as pessoas pensam que são só para as mulheres. Não. Os homens também entram nesse contexto de escolhas, porque nós temos que saber fazer escolhas. Elimeleque escolheu ir para Moabe, mas assim, foi a necessidade da fome.
Muitas vezes criticamos Elimeleque, porque ele saiu de Belém, né, a terra do Deus de Israel. A necessidade de que eles saíssem de Belém. Se formos olhar a história, quantos tiveram que sair das suas terras pela orientação do Espírito Santo de Deus? E nós só vamos entender isso lá na frente. Então, que nós hoje possamos, saibamos fazer as nossas escolhas e pensarmos que não estamos sozinhos. Deus está conosco. E Ele, com certeza, debaixo da sua mão, vai nos guardar, vai prover, vai curar, vai restituir. Ele vai mudar a nossa história. Ele vai nos dar um novo cenário para que possamos adorar e agradecer somente a Ele toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém, varão? Pode ligar aí seu microfone. Amém, missionária. Glória a Deus por essa palavra. Que Deus continue abençoando sua vida poderosamente. Amém. Temos certeza que onde chegar essa palavra, Deus vai falar aos corações em nome de Jesus. Amém. Vou pedir a missionária que esteja orando no finalzinho. Vamos ver se o Edson vai louvar mais um hino aí. Vê. E aí depois que ele louvar, que a irmã esteja orando por nossas vidas, orando por aqueles que acham que estão abandonados e para que o Senhor, para que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, para que possamos fazer boas escolhas, escolhas que vão, como bem disse a missionária, que vão afetar não só a nossa vida, mas toda a nossa família, todos aqueles que estão ao nosso redor, porque uma má escolha, ela causa um dano muito grande, mas as boas escolhas, elas exaltam o nome do nosso Deus e faz com que sejamos não só abençoados, mas também abençoadores em nome de Jesus. Amém. Irmão Edson, vou tirar o microfone aqui, pode louvar e depois o missionário vai estar orando. Amém. Amém. Vamos louvar, né? Ouvindo essa palavra, eu fiquei pensando assim, hoje eu estou bem assim, quando eu acordo, eu penso assim, hoje eu quero somente louvar a Deus, bem dizer por quem Ele é, por quem Deus é para a nossa vida, né? E eu ouvindo essa palavra, eu fiquei muito motivado a cantar uma canção que ela fala que aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Reconhecimento de que Deus é poderoso, reconhecimento de que tudo vai estar na presença dEle, né? E todos os dias eu quero louvar essas maravilhas do amor de Deus, com todo o meu ser, com tudo que eu sou, eu sempre vou adorar ao Senhor. Eu quero cantar essa canção que diz assim, ó: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre
te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Amém. Incomparáveis são as promessas do Senhor para a nossa vida. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Obrigado, tá, irmão Nilton, por essa oportunidade. Deus abençoe a nossa irmã Laís aí. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Missionário, esteja orando. Oi? Eu não ouvi esse louvor, não chegou para mim. Ah, mas ficou gravado. Depois eu lindo. Aclame ao Senhor. Maravilhoso. Eu fiz esse louvor em Libras. Foi muito lindo. Lindo demais. Esse louvor, ele me lembra quando eu fazia faculdade e aí eu vi, né, as pessoas lá louvando, lá na faculdade, lá em Itaperuna, as pessoas louvando. E eu ficava pensando assim, gente, esse pessoal não tem o que fazer, não? Vai para casa, não sei o quê. Até que o Espírito Santo, ele vem sobre as nossas vidas, né, com muito amor e carinho, ele ministra os nossos corações. E hoje, quando o irmão louvava esse hino, eu ficava lembrando, que maravilha, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Que coisa boa esse momento que nós tiramos aqui, um momento de qualidade para louvar a Deus, para meditar na sua palavra. Deus é maravilhoso. Você que ainda talvez não conhece o nosso Senhor Jesus, abre o coração. Ah, mas eu não tenho fé suficiente, irmão Niltinho. Abre o coração, só abre o coração. Só convide a Ele para entrar na sua casa. E Ele vai fazer a obra. E Ele vai tirar tudo aquilo que tem te machucado, tudo aquilo que tem te entristecido, aquelas lutas. Ele não vai te livrar das lutas, não. Mas Ele vai te dar paz em meio às lutas. Ele vai trabalhar o seu caráter. Como diz muito bem a missionária, o processo dói, mas como é que você falou? Mas o propósito cura. E aí, missionária, quando esse processo dói, o propósito cura, me lembro do meu professor de escola dominical, nosso irmão Joel, homem de Deus. Ele falava na escola dominical, falava o seguinte, eu já falei isso outras vezes, mas vale a pena lembrar. Ele falava o seguinte, que a nossa visão é como um carro, irmão Edson, o farol de um carro à noite. Nós só vemos 30 metros, 25, 30 metros da estrada. Mas o Senhor conhece a estrada toda. A gente tem só que confiar e saber que Deus está no controle e que em Cristo nós estamos indo para o lugar certo, que é para o lugar onde o Senhor tem nos levado. Ainda que seja esburacada a estrada, ainda que haja muitos perigos, o Senhor conhece a estrada toda. A gente tem só que crer em nome de Jesus. Missionária, muito obrigado, muito obrigado. Que você esteja orando pelas nossas vidas, para que possamos fazer ótimas escolhas, porque as nossas ótimas escolhas vão repercutir
no mundo espiritual e vão abençoar outras vidas em nome de Jesus. Amém. Antes eu quero mandar um abraço para o Eliseu e para a irmã Elisa. Tá bom? Amém. Amém. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós exaltamos o teu nome, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, queremos neste momento honrar e engrandecer somente a Ti. Obrigada porque o Senhor abriu os nossos olhos nesta manhã. Obrigada, Deus, pelo fôlego que tu. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, Pai, de sermos chamados, Deus. Obrigada, Deus, porque somos herdeiros de Cristo. Obrigada porque o Senhor nos amou primeiro. E, Pai, neste momento queremos colocar o Pai dentro do teu servo, a sua família, o irmão, Pai, que ministrou o louvor, debaixo da tua graça. Pai, debaixo das tuas mãos de poder. Pai, que o Senhor possa estar guardando os teus e que toda retaliação caia em nome de Jesus. Porque sabemos, ó Pai, que esse é simplesmente um projeto. Mas é o desejo, ó Pai, do teu servo, através do teu esse projeto que tem alcançado, ó Deus, e esse canal, ó Deus, de internet, que vidas possam ser alcançadas, Pai, pela tua palavra. Esta palavra que restitui, esta palavra que transforma, esta palavra que Deus vida. Hoje, Jesus, nós queremos todos os pedidos de oração, seja ele, ó Deus, na área financeira, seja na área da saúde. Deus, alcança, Pai. Ó Deus, ouça o clamor do teu povo. Daqueles que ainda vão assistir, ouvir, ó Deus, a tua palavra, mas que o Senhor possa, ó Deus, alcançar de forma milagrosa, que possa mudar a história de cada um. Deus, que eles possam fazer boas escolhas, para que milagres venham a ser contados, não só para o irmão íntimo, para o projeto, mas que possam ser registrados aqui. Milagres, ó Deus, que vão aumentar a fé de Deus. Porque sabemos, ó Pai, da nossa total dependência de Deus. Nós dependemos, Paizinho. Pai, abençoe este sábado, Deus, o fim de semana, o domingo, a escola dominical, Paizinho. Que sejam cultos, ó Deus, de salvação de alma. Paizinho, sabemos que a tua e como igreja do Senhor, como noiva do Senhor, nós queremos, ó Deus, estar preparados para encontrar contigo, Pai, e vivermos as voltas do Cordeiro. Estamos aqui, Paizinho, porque o Senhor nos sustentou. Então, ó Pai, muito obrigada. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. E só para não ficar, né? E aí aqueles jovens que dançavam lá, que cantavam lá na faculdade, eu falei, gente, esse pessoal não tem que fazer, não. E aí na outra semana eu fui lá de novo vê-los. E na outra também fui vê-los. E fui vê-los, e fui vê-los. E o Espírito Santo sempre trabalhando. Então, muitas das vezes, né, a gente acha que talvez, né, ali eles estivessem ali louvando ao Senhor e falassem, nossa, mas hoje não vem ninguém aqui. Mas lá em cima, né, lá em cima que era o andar superior que eu estava ali acompanhando. E certamente valeu a pena. Que Deus possa abençoar a vida desses jovens que hoje, né, já são homens e mulheres, já adultos, né? Que onde estiverem, que recebam um toque da graça de Deus, eu não sei quem são, mas o Senhor sabe, que o Senhor possa tocar poderosamente nas suas vidas, aliviando o fardo, tocando em corações,
se tiverem porventura sair da presença do Senhor, que o Senhor envie mensageiros para que voltem para a presença do Senhor e que possa abençoá-los poderosamente em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, gente. Obrigado. Que manhã maravilhosa, logo aí nos primeiros minutos do dia, estar com vocês aí louvando, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra. Para mim, para o nosso irmão Eber, eu tenho certeza que ele faz das minhas palavras as palavras dele. É um privilégio, ter homens e mulheres de Deus como vocês, nos apoiando, orando por nós e abençoando vidas, né? Porque muitas das vezes a gente se fecha, né? E aí esse programa vai e acaba entrando em lares, entrando aí em aldeias, e aonde o Senhor Jesus manda, ele vai e entra, e aí a pessoa pode estar sem esperança, ela é tocada pelo Espírito Santo, e novamente aquele fôlego de vida. Muito obrigado. Amém. Vocês foram instrumentos de Deus para as nossas vidas hoje, nessa manhã. Eu agradeço a Deus por vocês. Considerações finais de cada um, e depois vamos despedir. Amém. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? E o irmão pela confiança. E eis-me aqui, na hora que o irmão precisar, que Deus está no seu coração, pode convidar. Amém. Irmão Edson? Ô, irmão Nutinho, graças a Deus, né? Louva a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, com a nossa limitação, né? Com aquilo que a gente é. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, peço a Deus que continue abençoando esse projeto, que vidas sejam alcançadas, em nome de Jesus. Deus abençoe também a irmã Laís. Eu não estou vendo ela, mas é por conta de... Eu não tenho ela na minha rede social, né? É só questão de adicionar e capaz de resolver esse problema. É isso aí, deve ser isso. Gente, obrigado. Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Glória a Deus. E esse foi o nosso projeto Sábado com o Pai de hoje. Momentos maravilhosos na presença do nosso Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã. E que não sei como é que você está hoje, mas uma coisa eu tenho para te dizer. Fica firme. Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida, em nome de Jesus. Até sábado que vem, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus.